O Flamengo conseguiu mudar os parâmetros da contratação do Vinha por parte do River Plate. O que acontece? O Vene Casagrande trouxe que o River tinha aceitado, né, a obrigação de compra de 100% dos direitos do jogador, porque a gente tinha até falado aqui que não era bom você ter 50% dos direitos, o jogador não teria uma outra venda depois, né, porque com a idade que está, dificilmente conseguiria vender, o Flamengo só ia receber 50%. Então o Flamengo bateu o pé, o River chegou, né, nos 5 milhões de dólares, o Flamengo queria 6. Tá? A informação que eu tive agora com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, que o Flamengo queria 5 de euros, 5 milhões de euros no mínimo, ou 6 milhões de dólares. O Flamengo cedeu um pouco para ter os 100% dos direitos vendidos, né? O Flamengo queria a venda definitiva, e aí com isso, ao invés de 50%, né, de 6 milhões de dólares, 100%, 5 milhões de dólares, uma negociação conduzida pelo José Boto. Parabéns, eu acho que se era para emprestar o jogador, para depois perder o jogador metade dos direitos, essa que era a minha crítica. Por mim, ficava com ele. Se vai negociar, negocia, consegue um valor justo. Agora, qual é a chance que o Flamengo tem de não receber os 5 milhões de dólares? É o Matias Vinha não atuar em 50% dos jogos pelo River Plate. Aí eles não têm a obrigação de compra, eles vão ter que negociar. Tá? Essa fonte ligada à diretoria me explicou o seguinte: não atingindo 50% dos jogos na temporada, o River Plate tem que negociar com o Flamengo para manter o Vinha, porque senão acaba o contrato, ele volta ao Flamengo, acabou o empréstimo, ele volta ao Flamengo. Não bateu a meta. Bateu a meta, obrigação de compra, 5 milhões de dólares, o Flamengo não fica com direitos do Matias Vinha, né? Até porque o Felipe Luiz, né, não oficialmente não fala isso, mas não tinha interesse de continuar com o atleta, não utilizava o jogador, não relacionava o jogador, até por questões físicas recentes que ele teve, e agora então mais uma situação resolvida. O Flamengo entende, tá? Eu conversei aqui agora também com uma outra fonte que falou para mim o seguinte: o Flamengo entende que não é necessário neste momento investir na lateral esquerda, vai de Alexandro e Ayrton Lucas. O que vocês acham desse negócio? O Matias Vinha no River Plate, agora sim com 100% dos direitos econômicos vendidos, né, na obrigação de compra, caso se cumpra a meta. Os caras estão revoltados aqui. Vou banir um anti-flamenguista aqui. Deve ser cruzeirense, está revoltado. Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O campeão das Américas, o maior campeão da Libertadores do Brasil, tem que aturar o maior campeão do Brasil, né? Porque o Flamengo, além de tudo, é o maior campeão nacional desse Brasil. E a gente trazendo aqui para vocês sempre muita informação. Aí os torcedores do Cruzeiro estão revoltados comigo porque foi aqui na nossa live, foi aqui no nosso canal que o pessoal começou a alertar que o Cruzeiro não está conseguindo renovar com o Matheus Pereira, né? Que vai trazer essa informação aqui agora, falar sobre Felipe Luiz também. Mas os torcedores estão aí revoltados porque a torcida do Flamengo já se ligou na questão aí do Matheus Pereira e os caras ficam realmente desesperados, porque eles têm um controle sobre o Caio Jorge, pela questão de contrato, que ele tem contrato mais longo. Com o Matheus Pereira, não. Com o Matheus Pereira, ele já não tem, tá? Não é sonhar com o jogador do Cruzeiro, não, parceiro. Olha aí, ó, não é sonhar com o jogador do Cruzeiro, não. É você pegar o que tem de melhor no segundo e terceiro colocado. Já que o segundo colocado, Palmeiras, eles não perdem jogador pro Flamengo, dão um jeito lá de segurar os jogadores, vai no Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras, tá? Isso aí você deveria ficar feliz. O torcedor do Cruzeiro não deveria ficar triste, não. Se o Flamengo está querendo pegar os melhores jogadores do Cruzeiro, é sinal que o Cruzeiro foi bem também em 2025. É um bom sinal, tá? O Flamengo, que é hoje o time mais forte da América, está querendo se manter assim e tirar jogadores dos rivais. Olha só, esse já é o 29º nome que o Flamengo está na mira. Meu Deus do céu, tá difícil assim? Não, Ouro Flá, não tá na mira. Isso aí foi um nome sugerido pela torcida.
E aí tem uma situação muito boa de se falar aqui, que é a questão contratual dele e a renovação, tá? Agora sim, operação fura-olho. Essa é a operação, isso aí, fura-olho. É uma brincadeira. Já pode, inclusive, assinar o seu pré-contrato. Trazer o Arias e o Matheus Pereira seriam dois nomes importantes, sensacionais, Ricardo. O... Estão perdendo tempo com os jogadores do Cruzeiro, esquecendo do John Arias. Não, não é isso. O John Arias não está querendo voltar para clube rival do Fluminense, tá? É uma situação que até o momento o Flamengo não teve resposta do John Arias. Então é sinal que ele não quer. Com relação ao Matheus Pereira, é questão contratual mesmo. O Cruzeiro está praticamente perdendo o jogador. Se o Cruzeiro não renovar, perde o jogador. Tem mais 6 meses, já pode assinar um pré-contrato. Já falei sobre isso. Vou trazer todas essas informações aqui, inclusive o posicionamento do Cruzeiro. O Cruzeiro não está tranquilo, não, tá? Falando aqui de Santa Maria, o Igor Pereira, será que vale a pena essa grana toda pelo Caio Jorge? Não, eu acho que vale mais a pena oferecer um bom contrato para o Matheus Pereira. Tá? E você buscar um jogador no mercado aí. Tem esse Luiz Soares, né, que não é o uruguaio, é o colombiano, lá do Sporting. Tem o Marcos Leonardo, tá? O pessoal falando de Christian Medina. Tira jogadores dos rivais, no rival Palmeiras não tem o nível do Flamengo. Exatamente, tá? No Brasil, eu só vejo o Cruzeiro com jogadores aí que tem nível para Flamengo. Talvez uns 3 ou 4 jogadores no Cruzeiro que tem nível para Flamengo. Tá? E goleiro Papa, o Flamengo tá atrás de goleiro também. O Flamengo vai definir tudo. Parem de ficar desesperados. A última janela também, vocês estavam todo mundo desesperado. O Flamengo foi lá e contratou, montou um timaço, foi campeão de tudo. É simples, cara. É simples. Olha, Papa, boa tarde, meu amigo. John Arias não quer voltar. Então, foco no Matheus Pereira já. Exatamente. O John Arias ele não quer voltar para um rival do Fluminense. Não quer voltar para o Brasil, na verdade. Ele quer ficar na Europa, né? Matheus Pereira, futuro substituto de Arrasca. Não tem tanta diferença de idade assim, não. Ele tem 29, mas o Arrasca para antes dele, né? E aí você tem uma opção. Na verdade, uma opção, né, gente? Uma opção, tá? Podia trazer o Matheus Pereira de graça. Não é de graça, né? Você tem que fazer ali, pagar luvas e diluir em tempo de contrato. Seria um valor altíssimo, mas ainda assim, muito melhor do que pagar num jogador, contratar um jogador, né? Porque você já dilui no salário do cara esse valor, né? O, o Chelsea está de olho no Felipe? Tá, no Felipe Luiz, sim. Tá, eu vou trazer aqui essa informação, saiu lá. Tá? Vai sonhando. A gente sonhou mesmo. Inclusive, a gente sonhou quando tirou a rascaeta de vocês, né? Os caras estão passando mal, velho. Porque eles sabem que o Flamengo foi lá, pagou 70 milhões naquela época, que ninguém pagava isso, e tirou o Arrascaeta do Cruzeiro. O Arrascaeta teve que ficar confinado dentro de um hotel, uma operação danada para sair de lá, porra, para vir pro Flamengo. Eles são traumatizados com isso. Eles tinham contratado o cara que era melhor que o Arrascaeta, o Rodriguinho, né? Rapaz, vai sonhando. Essa do vai sonhando é ótima, porque eu só lembro do Arrascaeta, né? Contratar o Matheus Pereira para cima dele. Eles são traumatizados com isso, hein? Operação cruel comprar o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Não precisa comprar o Matheus Pereira, tá? Eu vou trazer essa situação toda aqui para vocês. Papa, quem sabe, duas opiniões. Queria saber duas opiniões suas sobre o Gabriel indo para o Santos e sobre essa história de Gerson ir para o Cruzeiro. Como empresário, destruiu a carreira do filho. Olha só, eu acho que é loucura ele voltar para o Brasil, para um rival do Flamengo, e voltar agora. Ele saiu para o Zenit, era para ele tentar se firmar lá. Não se firma em clube nenhum na Europa, impressionante. Mas com relação ao Gerson, tá aí, o Cruzeiro também está de olho nos jogadores do Flamengo, sempre querendo Luiz Araújo, Cebolinha. Então, meu irmão, os caras que vêm aqui falar que o Flamengo pensa em jogador do Cruzeiro, também o Cruzeiro pensa em jogadores do Flamengo, né? Fabrício Bruno, né? Tá vendo como é uma contradição o cara que vem me atacar aqui? Fabrício Bruno, o Gabigol, né? Agora o Gerson. Eles querem todo mundo do Flamengo também. Então, pelo amor de Deus, né? Menos, né, torcedor do Cruzeiro? Menos, tá? Não vem com causada, não. E aí, a questão do Gabigol voltar para o Santos, acho que é o único lugar que ele conseguiria jogar, né? Tem o Neymar lá também, mas é o único local onde eu vejo o Gabigol com chance de jogar. Porque, vou te falar, cara, o Gabigol vive um momento muito mal, né? Muito ruim, né? Então, ele tem mais aqui pro Santos mesmo. Matheus Cunha, bem lembrado. Né? O Cruzeiro quer ser o Flamengo B. A verdade é essa, tá?
Vocês estão achando que... Não, ninguém está achando que o Cruzeiro está quebrado. Você não está entendendo, meu parceiro. Então, olha só, eu vou ler a matéria aqui para vocês, matéria de Itatiaia, que é daí, especializada em Cruzeiro e Atlético. Itatiaia. Eu vou trazer a matéria de Itatiaia para ver se você consegue entender, tá? Para ver se você consegue captar a nossa mensagem, né? Captei a vossa mensagem. Sabe o guru, né? Cara, é questão de captar a mensagem, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a nossa live e a galera que está acompanhando o vídeo também, lembrar que a gente tem nossos patrocinadores aí, eu vou deixar na tela. Essa semana é prêmio todo dia. Você compra os pontos do Clube de Benefícios do Pix 1 Milhão, troca por produtos, experiências e ainda concorre a prêmios todos os dias. E no dia 16, um prêmio de R$1 milhão. Então, meu irmão, vale muito a pena, porque você está participando de chance de premiação todo dia, tá? Ó, compartilhando aqui, eu vou jogar aqui no Insta também. Galera, já segue lá no Insta também, que é muito importante, vocês ajudam demais o nosso trabalho.